Boa tarde, vamos aqui começando com a nossa aula de contabilidade. Estamos começando, então vamos falar hoje sobre o básico. Vamos falar sobre conceitos básicos da contabilidade, fundamentos e o patrimônio contábil. Separei aqui para vocês. Para a gente falar de contabilidade, a gente precisa primeiro entender por que estamos aprendendo essa matéria, por que é importante aprender essa matéria. A contabilidade ela tem um objetivo diferente para cada pessoa. Eu separei aqui algumas pessoas que são importantes na vida de uma empresa e como que elas veem a contabilidade. Primeiro, temos aqui o proprietário. O proprietário, ele busca o quê? Entender os riscos do negócio, saber se aquele negócio pode dar problema ou não pode dar problema, saber se aquele negócio tem um bom retorno de capital com base no risco dele. Os administradores, buscam entender o custo da empresa, a margem de contribuição, a margem de lucro. Eles estão focados nessa parte mais de precificação e também dos custos inerentes até na hora de pagar imposto e tudo mais. O objetivo dos financiadores, as pessoas que dão dinheiro para a empresa, por exemplo, os bancos, eles estão preocupados se a sua empresa tem capacidade de pagamento, se ela está muito endividada ou pouco endividada. Temos aqui também o governo. O governo ele é peça central quando a gente fala de contabilidade, porque o governo está justamente ali para estabelecer o quanto que a sua empresa vai ter que pagar de imposto. Para funcionar, a sua empresa vai ter que pagar imposto. Mas o governo ele procura, vamos dizer assim, né, ser justo. Ele não quer que você pague muito imposto nem pouco imposto, quer que você pague a quantidade certa. Para isso, ele vai pedir para que a sua empresa faça diversos relatórios. E esses relatórios vão dizer o quanto que a sua empresa paga ou não de imposto. Ela vai depender da sua receita, vai depender do seu lucro, vai depender do seu ramo, ele vai cobrar conforme o relatório indicar. Temos também aqui o acionista minoritário, a pessoa que dá dinheiro no mercado de ação. Essa pessoa está preocupada com o quê? Com o pagamento de dividendos. Ela compra uma ação para a ação pagar lucro. Em outras palavras, a sua ação tem que dar lucro. E para dar lucro, né, pagar dividendos, a sua empresa tem que ter uma boa margem de lucro. Tudo isso vai ser mostrado nos relatórios contábeis. Por último, aqui temos o objetivo dos empregados, que está preocupado com a capacidade de pagamento da empresa. A empresa, ela precisa saber, ele precisa saber, né, se a empresa tem condições de pagar o salário dele, inclusive também se a empresa está crescendo ou não. Se a empresa estiver crescendo, significa que vai ter ótimas oportunidades ali de crescimento junto com a empresa. Ele pode ser chamado para ser gerente em uma nova unidade, por exemplo. Vamos seguir aqui. Além de falar dos objetivos, eu acho que deu para entender porque a contabilidade é importante, né? Vamos entender agora, quando você entra na faculdade de contabilidade, você pode se especializar em certos ramos. Eu separei aqui alguns ramos bem importantes da contabilidade. A primeira dela é a contabilidade financeira ou societária. É uma contabilidade focada em apresentações, em demonstrações contábeis para os seus acionistas. Eu tenho uma amiga que trabalha nesse ramo. Essa minha amiga, o que ela faz? Ela prepara os balanços financeiros e ela prepara apresentações que vão ser feitas e vão ser lidas pelos acionistas minoritários. Então ela tem que conversar com os acionistas, estabelecer uma confiança para eles poderem botar dinheiro na empresa. Temos também aqui a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial, ela está muito preocupada como que ela vai administrar a empresa. Só que o foco dela está muito mais no desembolsar das informações contábeis e até não contábeis da empresa. Então ela está muito mais preocupada não no lado humano, que nem é o administrador, né, o curso de administração, ela está mais preocupada no lado numérico da administração. Se as margens estão fazendo sentido ou não com o seu negócio. Então, quem é focado mais em contabilidade está focado justamente na margem de lucro, em tudo que está inerente em criar aquela margem de lucro agradável ou não para se funcionar seu negócio. Temos também a contabilidade de custos, que ela está preocupada aí com os custos que a sua empresa vai pagar justamente por fazer ter todo o seu funcionamento. Temos também a contabilidade fiscal. A contabilidade fiscal ela está preocupada em como que funciona a lei para sua empresa. Repara que ela é muito importante porque as leis de Brasil são muito complicadas. A gente vai ver aqui nas próximas aulas, a gente vai pegar alguns manuais de como funciona a lei, por exemplo, a lei de produtos industrializados. Vocês vão ver que são 200 páginas, 300 páginas de manual, porque cada produto industrializado tem uma alíquota diferente. Então você precisa de alguém especialista no tema fiscal para poder dizer se a sua empresa está conforme o governo deseja ou não. Então é muito importante e por isso mesmo que a pessoa demora anos e faz uma faculdade de contabilidade. Essa pessoa, ela está assinando um documento e esse documento diz que a sua empresa está conforme o governo deseja ou não. Então, assim, é uma faculdade que eu diria que é bem importante, é uma faculdade que ela pode abordar vários temas. Por isso que muita gente faz ela.
eu recomendo você fazer contabilidade. Tenho muitos amigos meus, administradores, que saíram da administração e foram para a contabilidade, justamente porque perceberam isso. Primeiro, perceberam que a contabilidade ela vai trazer muitos benefícios para sua empresa. Segundo, porque eles queriam assinar documentos e só ser no computador para poder assinar esses documentos. Bom, um técnico contábil, quando você. A gente está preocupado com o nosso tecnológico aqui, né? Eu sou professor de técnica e administração. Um técnico contábil ele vai ter 4 itens que ele vai se preocupar aqui em fazer, 4 tarefas muito importantes. A primeira é a escrituração, que é justamente quando você pega os seus dados, que são futuros dados contábeis, né, e põe eles no sistema. Então, quando você faz uma venda, você tem uma nota fiscal. Essa nota fiscal ela vai entrar como no sistema? Então, isso de botar a nota no sistema, de botar isso no livro contábil, toda essa é uma preocupação do contador. Depois é de fazer demonstrações. Como eu falei aqui, tem pessoas especialistas em demonstrações para entender se a sua empresa está indo bem ou se está indo mal. Temos também aqui auditoria. Auditoria é uma palavra muito usada para pessoas que vão fazer uma revisão, que vão lá verificar se a sua empresa está conforme ou não está conforme a lei. Então eles vão pegar, vão puxar todos os documentos da sua empresa, vão pedir, né, vão solicitar eles, e eles vão ver se estão batendo, se fazem sentido esses documentos ou não. Por último, temos aqui a análise de balanço. Depois que você faz toda essa demonstração, você faz a auditoria, você também tem que estar preocupado com a análise, que se a sua empresa está indo bem, se está indo mal, se ela está saindo um pouco do que deveria ser o seu tipo de empresa ou não. Lembra que teve muitas empresas que foram à falência, acho que foi o caso da Sadia, por exemplo, e que porque ela estava era uma empresa que lidava com frangos, né? O objetivo dela era justamente a venda, mas no final ela estava mexendo no mercado de dólar e do real, ela estava trabalhando com câmbio. E foi isso que trouxe a falência dela. Tudo isso, um bom contador ele consegue perceber que a administração da empresa está mudando e ele vai conseguir justamente analisar e informar aos acionistas do que está acontecendo. Tem aqui agora, eu já falei por que é importante e o que faz um contador. Agora eu vou ter que apresentar para vocês alguns conceitos básicos, porque para a gente avançar nessa aula de contabilidade, eu vou falar essas palavrinhas, e essas palavrinhas elas são muito importantes, que elas aparecem o tempo todo, mas elas são algumas vezes difíceis de entender. Então essa aula de hoje vai ser uma aula só para a gente entender. Olha aqui, primeiros conceitos básicos que eu quero falar. Eu vou falar muito a palavra patrimônio aqui. Patrimônio, gente, é o conjunto de elementos necessários à existência de uma empresa, tá? De uma entidade. Ou seja, é o seu conjunto de bens, direitos e deveres e obrigações, no caso. Tudo que a gente vai falar patrimônio, muita gente já usa esse termo, né? Ah, esse aqui é o patrimônio do Brasil. Essa cadeira aqui é o patrimônio da sua escola. Você não pode ficar rasgando. Porque é o bem daquela escola, é o patrimônio de fato dela. Capital social é o valor investido que será colocado à disposição da empresa por cada sócio. Quando a sua empresa ela é criada assim, pela primeira vez, os sócios se reúnem, as pessoas que estão comprando, que só fazem parte daquela empresa, elas se reúnem e elas têm que botar dinheiro para aquela empresa começar a funcionar. Para esse dinheiro, que é a primeira vez que o sócio vai lá, ele põe ali para ser dono da empresa, é chamado de capital social. Então, quando você tem uma empresa, você tem o primeiro dinheiro que vem nela, geralmente é o dinheiro do capital social, que é o dinheiro posto pelos sócios. Temos aqui a definição de empresa, tá? É qualquer pessoa física ou jurídica que detém patrimônio. Resulta a combinação de 3 fatores de produção, que é a natureza de produção de trabalho, que é a natureza, capital e trabalho. Temos aqui também o significado de bens, tudo que pode ser avaliado economicamente. Vai aparecer muita palavra bem aqui. Os bens podem ser tangíveis ou intangíveis. Tangíveis são aqueles bens que podem ser tocados, intangíveis aqueles bens que não podem ser tocados. O que é isso? Cadeira é um bem tangível, mesa é um bem tangível. Bens intangíveis são aqueles que não podem ser tocados. Por exemplo, software, patente, marca, tudo isso são bens que a empresa detém, mas não podem ser tocados. Eles não existem no mundo real. Mas de fato existem, né? Porque você sabe que a marca da Apple é uma marca muito forte. Outras palavrinhas aqui. Direitos. Direitos são bens de nossa propriedade que se encontram em posse de terceiros. Em outras palavras, você tem o direito de receber uma nota, né? Porque alguém pagou no cartão de crédito. Você vai ter o direito de receber esse dinheiro daqui a um mês. É seu direito, tá? Porque a pessoa pagou no cartão de crédito, ela meio que está te devendo. Então, todo mundo está te devendo são seus direitos. Suas obrigações é o oposto. Quando você pega dinheiro de terceiros, você está devendo dinheiro a terceiros, a gente fala que aquilo aí é uma obrigação sua que você tem que pagar.
Temos também aqui o conceito de regime contábil. Regime contábil, gente, é um conceito muito importante para vocês entenderem. A gente vai falar muito aqui de um tipo de regime, que é o regime de competência. Ele se difere do regime de caixa. Tem dois regimes principais, tá? Competência e caixa. O regime de caixa é o regime mais simples de todos. Quando entra dinheiro, você vai botar que entrou esse dinheiro. Quando sai dinheiro, você vai botar que saiu dinheiro naquele dia. Não tem muito o que falar. Entrou, entrou e saiu, saiu. O regime de competência já complica muito, porque ele vai discutir a competência do item. Em outras palavras, ele vai dizer, saiu aquele dinheiro, mas o que era sobre aquele dinheiro? Por exemplo, você faz uma venda, mas o dinheiro só entra um ano depois daquela venda. Quando que você tem que cadastrar aquele dinheiro? Um ano depois ou agora? Você vai cadastrar agora, porque esse dinheiro é sobre uma venda que está acontecendo agora. A competência daquela venda é sobre agora. Então, repara que o regime de competência ela dá uma margem de discussão. O que está acontecendo com a empresa, justamente, ou quando que você tem que relatar as coisas. Por isso que muita gente fala que contador consegue fazer o que quiser, né? Dizer se tem lucro ou não tem lucro a empresa. É porque justamente o computador ele consegue justamente discutir a competência de cada item. E no final ele pode acabar dizendo que hoje teve um lucro infinito e ano que vem teve um super prejuízo. Quando na verdade não aconteceu bem essas coisas, assim, na realidade. O dinheiro entrou de forma regular. Então, assim, tudo isso pode ser discutido, tá? Regime de competência é o que deixa a contabilidade até muito complicada. Quando você fala de um item, por exemplo, você comprou uma empresa comprou uma sala no centro da cidade. Aquela sala, a empresa desembolsou 100 mil reais para comprar a sala. Ele vai botar que ele teve um prejuízo de 100 mil reais no primeiro ano? Ou aquela sala, pela funcionalidade dela, que é uma sala que vai funcionar por 10 anos com aquela empresa, 20 anos com aquela empresa, ele tem que dividir o valor da sala por 10 anos, por 20 anos. Tudo isso aí é algo que pode ser discutido no regime de competência. E por isso que deixa a contabilidade um pouquinho complicada. Vamos aqui para os outros. A última coisa que eu queria falar com vocês hoje é as palavras mais importantes que a gente mais vai falar no próximo trimestre são as palavras que compõem o item patrimonial, tá? O balanço patrimonial. Esse trimestre, o primeiro trimestre de contabilidade comigo, eu vou querer só discutir balanço patrimonial. E o balanço patrimonial, gente, ele é dividido em 3 itens, tá? Por isso que eu digo que essa é a parte mais importante da aula. Eu quero que vocês entendam esses 3 itens, que são os 3 itens mais importantes. Um balanço patrimonial é composto pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. Esses 3 itens é o que compõe. O que significam eles? Ativo é o conjunto de bens e direitos. É a parte positiva. Tudo que a sua empresa ela comprou, ela detém. São os bens dela. Então, assim, tudo que ela detém, vamos dizer que são os ativos. Passivo são as obrigações da empresa. É tudo que ela pediu de dívida. Tá? Então, tudo que veio de dinheiro de fora são os passivos. Patrimônio líquido já está mais ligado ao dinheiro que vem de dentro da empresa, que é por exemplo, o capital social e também a reserva de lucros. Então, toda vez que você tem lucro, a gente vai chamar de patrimônio líquido, que virou reserva de lucro. Repara uma coisa aqui. Por que o balanço patrimonial é tão importante? Porque existe uma equação na contabilidade e essa equação tem que ser respeitada em todos os momentos. Todos os seus bens, tudo que você comprou na vida da empresa, ele tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Em outras palavras, se você comprou um item, uma cadeira, essa cadeira que vale 300 reais, esses 300 reais, eles têm que vir de algum lugar. Ou foi um empréstimo de um terceiro, alguma terceira pessoa te deu dinheiro para comprar essa cadeira, ou foi você dando dinheiro para sua empresa. Você botou 300 reais na empresa e com isso você conseguiu comprar a cadeira. Repara, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, todos os seus itens, tudo que você comprar na sua empresa, eles vieram de algum lugar. Eles tiveram o dinheiro para comprar eles, vieram de algum lugar. Ou veio de você, ou veio de terceiros. Quando veio de você, a gente vai falar de patrimônio líquido. Quando vem de terceiros, a gente vai falar que é passivo. Então, a soma do dinheiro de terceiros com o dinheiro que você botou na empresa, que os sócios botaram, não só você, né? E as reservas de lucro, tudo que a empresa faz por conta própria, essa soma de todo esse dinheiro que a empresa fez, elas têm que ser equivalentes a todos os itens que a empresa comprou. Em outras palavras, só para deixar ainda mais claro na sua cabeça. Se alguém chega para você e fala, te prestei 200 reais, e depois você botou mais 100 na empresa, você botou 300 no total, né? Tem 300 na sua empresa, né? Alguém te emprestou 200 e você botou 100, 300 total. Então, tem que ter 300 reais em bens. Se não tiver 300 reais em bens, o que significa?
significa que alguém roubou o dinheiro. O dinheiro está em algum lugar que não foi falado pelo balanço. Em outras palavras, tem que ser igual. Os ativos têm que ser equivalentes ao passivo mais patrimônio líquido. Essa é o máximo. Isso aí é o que mais tem que ser mais deixado claro. Porque senão alguém roubou o dinheiro. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar mais sobre contabilidade, que a gente só está no início, falando sobre o básico. A gente vai falar mais sobre balanço patrimonial, vamos dar mais exemplos com o tempo. E essa aqui foi só a primeira aula, a aula básica. Espero, então, até mais. Até as próximas aulas.